Pois é, numa decisão surpreendente, Cuba acaba de autorizar a volta dos médicos da ilha que ficaram no Brasil depois do fim do programa Mais Médicos. Pelas regras de Cuba, os doutores que assinam contrato com o programa lá em Cuba e que depois viajam para os mais diversos países do mundo que contratam esse programa Mais Médicos, o Brasil contratou na época da Dilma Rousseff, manteve na época do Michel Temer, mas depois esse contrato foi rompido. Enfim, os médicos que vão pelo mundo, médicos cubanos que se espalham pelo mundo por esse programa, eles têm que voltar depois do período acertado de trabalho. No Brasil eram 3 anos, acabou os 3 anos, volta para Cuba. Quem decide ficar nos outros países, o médico que decide ficar, morar nos outros países, a não ser que esteja formando uma nova família, que se case, que tenha essa justificativa pessoal, os outros que decidem ficar pura e simplesmente porque preferem ficar, eles são vistos como pessoas que quebraram o contrato e, como consequência, eles ficam 8 anos proibidos de regressar à ilha. Com essa regra, Cuba tenta evitar o que eles chamam de roubo de cérebros, enfim, que os cérebros de Cuba deixem o país, quer dizer, o país faz investimentos naquele médico, a universidade lá é inteiramente gratuita, mandam eles para outros locais e depois eles acabam ficando nesses locais de destino. Portanto, para evitar isso, Cuba estabelece essa regra bem dura, né, que é proibir a pessoa por 8 anos de poder regressar ao seu próprio país. Bom, e por que essa regra foi quebrada no caso do Brasil? O Ministério da Saúde Pública de Cuba disse que faz isso em nome da dignidade humana e da segurança desses profissionais. Muitos que ficaram no Brasil estão passando por dificuldades, quer dizer, se a vida já está bem dura aqui no Brasil para os próprios brasileiros, ela não seria mais fácil para os cubanos. A gente pode abrir no Google agora e encontrar várias reportagens, vários relatos de médicos cubanos que não estão conseguindo trabalhar, que têm passado por problemas, enfim, e Cuba tomou essa medida excepcional, porque é uma medida que nunca foi tomada em outros países e aqui no Brasil, portanto, portas abertas para que os médicos de Cuba voltem. Agora, o que isso também acaba a gente jogando luz na questão do fim do programa Mais Médico, que assim que, como o Bolsonaro falava bem mal do programa, dizia que ia exigir a revalidação do diploma dos cubanos, com inclusive entrevistas presenciais, etc. Cuba resolveu romper o contrato, foi embora. Logo depois, o presidente da República festejou no Twitter que todas as vagas que eram dos cubanos haviam sido preenchidas por brasileiros, que maravilha, tudo se resolveu em pouco tempo. No entanto, a realidade se mostrou bem diferente, porque em lugares remotos não tem médico. Então, a gente pega aqui, o que eu falei, né? Você vai fazer uma rápida pesquisa na internet, você vê aqui, 19 cidades da Grande São Paulo têm vagas ociosas do programa Mais Médicos, faltam médicos em Embu-Guaçu, faltam médicos, falta de profissionais no Rio Grande do Sul, fecha postos, mais de 1.000 médicos do Mais Médicos desistem do programa. Enfim, é muito difícil preencher essas vagas de lugares remotos. A experiência passada mostrava isso e a experiência presente está mostrando isso. Houve um momento em que o próprio governo brasileiro abordou os cubanos que tinham ficado aqui no Brasil, mas sempre com essa exigência de revalidação de programa. O fato é que não está dando muito certo aí as soluções encontradas pelo governo brasileiro, não está dando muito certo a vida dos cubanos que ficaram, portanto, Cuba abre as portas para que eles voltem para lá.